Fim de semana passado estreou o filme do Esquadrão Suicida. O único filme do Esquadrão Suicida. Não tem outro, nunca teve um outro. Esse não é uma sequência. Não precisa procurar na internet, confie na minha palavra. Esse é o único filme do Esquadrão Suicida que existe. E a gente poderia fazer uma série de perguntas e análises a respeito desse filme e do seu material fonte. Mas a pergunta que eu acho bem relevante de se fazer é: por que contar uma história sobre os vilões? Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Guris e hoje eu vou aproveitar que assisti o Esquadrão Suicida para falar um pouco sobre esse filme. Mas primeiro, se você está aqui no meu canal pela primeira vez, se inscreve aí para sempre saber quando eu posto novos vídeos. Toda semana, além de análises como essa aqui, eu também falo sobre curiosidades diversas a respeito de filmes, séries e quadrinhos. E também posto vídeos sobre produção de quadrinhos e narrativa. Antes de começar falando sobre análise, eu quero avisar 3 coisas, tá? Uma é que essa análise vai dar alguns spoilers. Nada que eu acho que estrague a experiência do filme, mas de qualquer maneira é bom avisar. Na dúvida, se não quer nenhum spoiler, assiste só depois de ter visto o filme, né? Salva aí o vídeo para assistir mais tarde. Ou, né, se não se importar com spoilers, fica à vontade. Outra coisa é que eu vou me focar exclusivamente no filme, tá? Pode ser que eu puxe uma ou outra coisa das HQs, mas o foco não vai ser o material fonte, porque esse vale um vídeo específico e eu sou muito fã, principalmente da fase do John Ostrander, que é a principal base para esse filme. E eu acho que merece, principalmente pelas diferenças entre filme e quadrinhos, eu acho que merece análise separada, tá? Então essa é a análise do filme. E por último, esse recado é para quem não viu os outros vídeos de análise que eu faço, tá? Esse vídeo não é uma resenha, eu não vou ficar comentando easter eggs, eu não vou ficar fazendo teorias e eu não vou ficar falando sobre o filme cena a cena. O que eu vou fazer é uma análise geral baseada nos temas que eu detectei no filme. Dito tudo isso, vamos começar. Para quem não sabe, se é que alguém está vendo esse vídeo não sabe, né? O Esquadrão Suicida conta a história da Força Tarefa X, uma equipe de operações secretas duvidosas do governo, ou Black Ops, como eles chamam lá nos Estados Unidos, que usa supervilões e criminosos que atuam em troca de redução de sentença ou de algum outro acordo que se faça com eles. Cada membro tem uma bomba implantada na nuca e se eles tentarem alguma gracinha, eles são explodidos, literalmente. Como as missões são do tipo vai sem garantia de voltar vivo, o time tem o apelido carinhoso de Esquadrão Suicida. Poderia ser só mais um desses filmes de brucutu que usa personalidades duvidosas só como desculpa para que a gente possa ver eles matando geral sem remorso e ter uma boa catarse. Porque geralmente eles estão enfrentando algo moralmente pior que eles. Mas Esquadrão Suicida tem uma diferença, né? É uma história sobre criminosos dentro de um universo de super-heróis. E o que isso muda na história? Bom, muda tudo pra mim. E não tô falando só do fato de muitos desses criminosos terem superpoderes. Eu já falei aqui, acho que em mais de um vídeo, mas especificamente no vídeo que eu analisei o corte, né, a versão do Zack Snyder pra Liga da Justiça, vou deixar o link aqui se você não assistiu, que a minha visão sobre o conceito dos super-heróis é bem específica, tá? Não importa para que lado você vai, como você explore ou desconstrui esse gênero, na sua essência deve sempre haver um caráter aspiracional e otimista. Mesmo que esse otimismo não seja muito idealista, ele seja mais realista. Ou seja, a ideia básica de que é possível mudar as coisas para melhor. É possível que o mundo mude para melhor, é possível que as pessoas mudem para melhor. Essa é a aspiração base das histórias do super-herói, do conceito do super-herói como um todo. Então, nesse contexto, por que valeria a pena colocar os supervilões como protagonistas da história? Bom, o James Gunn, o diretor do filme, responde essa pergunta de maneira muito interessante, trazendo alguns comentários sobre a nossa relação, não só com as ideias de heroísmo e vilania, mas principalmente com as ideias sobre o valor da vida, que eu acho que vale muito a pena explorar. Logo no começo do filme nós somos apresentados a 2 situações que correm em paralelo, mas são tematicamente semelhantes. De um lado, a equipe da Amanda Waller, pessoas comuns que trabalham na parte do escritório, digamos assim, né, da Força Tarefa X, lá na prisão de Belle Reve, apostam para ver quem vai morrer primeiro. E levam a missão, que é uma missão perigosa, né,
com uma leveza que não se espera, né? Não se esperaria desse tipo de situação. Não só com uma leveza, mas com um certo descolamento, né? Como se eles estivessem assistindo a um filme e vibrando, torcendo por personagens, como a gente mesmo está fazendo fora da história, né? Então eles não enxergam aqueles personagens, aqueles vilões, né, aqueles criminosos, como pessoas que estão vivendo com eles um mundo real, né? Eles enxergam como personagens, basicamente. E de outro lado a gente tem, em paralelo, a Amanda Waller, que apesar de não apostar em quem vai morrer, né, de levar a coisa a sério, tem igualmente uma total indiferença pelos criminosos que ela manda para a missão. Tanto é que ela manda uma equipe cheia de criminosos como distração, o que basicamente significa uma missão literalmente suicida, onde os caras são mandados para morrer para permitir que a equipe principal, digamos assim, seja bem sucedida em se infiltrar na ilha, que é onde eles têm que executar a missão. Nesses dois casos, o James Gunn mostra logo de cara que esses personagens não têm a menor consideração com a vida desses criminosos. Eles são apenas meios para um fim, são apenas instrumentos, máquinas, não merecem a qualquer consideração. E essa, infelizmente, não é uma visão que é exclusividade da ficção. Ela é, infelizmente, bastante real. Muitas pessoas, talvez a maioria, estão acostumadas a ver o valor da vida por critérios externos à própria vida, ou seja, o valor de uma pessoa é definido, por exemplo, pelo trabalho. Para muitos, um mendigo ou um desempregado é um peso para a sociedade porque não faz a máquina capitalista girar, porque não faz a economia se desenvolver. Outros definem o valor da vida pelos seus próprios valores religiosos, né? Muita gente acha que ateus são inerentemente maus apenas porque não acreditam no Deus deles. E ainda tem quem define o valor da vida a partir dos erros que essas pessoas cometeram. Aí varia de pessoa para pessoa qual é o limite por que é considerado um erro grave, né? Um erro inaceitável. Mas, apesar de variar ali, a ideia é a mesma. O valor da vida definido pelos erros que são cometidos. Independente do ponto de referência que você dá para definir o valor da vida de uma pessoa, na maioria das vezes os critérios são externos à vida em si. Mas algumas pessoas com valores mais humanistas, do qual eu me incluo, acabam se inclinando em ideais que, com o tempo, foram resumidos em parte, pelo menos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o valor da vida se dá por ela mesma, que o ser humano é uma criatura única, racional, senciente, com emoções, desejos e objetivos, cuja dignidade merece ser preservada pelo único motivo de ser uma vida humana. Mais importante que, ou tão importante quanto isso, é a noção de que a vida humana não é engessada e valores podem mudar, pessoas podem se arrepender, podem repensar suas atitudes. Alguns entendem esse critério também. Alguns, inclusive, estendem esses mesmos critérios para algumas outras espécies sencientes, em particular animais não humanos, o que é o meu caso. Mas quando o valor da vida é definido não pela vida em si, mas por outros critérios, obviamente, os critérios variam. E eu dei alguns exemplos agora há pouco. Então é muito comum que criminosos sejam completamente desprezados como seres humanos pelo fato de terem cometido crimes. A gente está acostumado a ouvir isso, especialmente aqui no Brasil, resumido na já famosa frase bandido bom é bandido morto. Essa frase por si só já denota o desprezo pela vida dos criminosos, algo que o Gunn reforçou bem logo no começo do filme. E tem um motivo para ele começar a história mostrando esse tipo de visão. Não é porque tem uma sequência com um monte de gente morrendo e isso é super massa velho. Na ficção, pelo menos. Mas é também porque, conforme o filme passa, a narrativa convida a gente a repensar essa visão depreciativa sobre os vilões a partir do olhar dos funcionários de Bear Reef. Porque é o que acontece com eles, quando eles percebem que Amanda Waller está disposta a realmente tudo para ter sucesso na missão. Inclusive condenar uma adolescente que cometeu um erro, provavelmente para chamar a atenção do pai, para a cadeia. E qual é a missão? É salvar o mundo, o que seria uma coisa que alguns poderiam dizer que os fins justificam os meios? Não. Ela diz que é isso,
mas na prática o objetivo é apagar os vestígios de experimentos legais feitos pelo governo dos Estados Unidos. Em outras palavras, o desprezo pela vida que o governo mostra é tão grande que acaba fazendo os funcionários de Bear Reeve repensarem suas atitudes e, no fim das contas, acabam ficando do lado daqueles que são considerados criminosos e ajudam eles a salvar o povo de Corto Maltese da ameaça que basicamente é culpa do governo americano. Isso traz uma outra conversa interessante, onde a gente traça a linha que divide um herói de um vilão. A maioria dos membros do Esquadrão Suicida nesse filme, talvez a exceção apenas do Coronel Flagg, são criminosos no sentido oficial do termo, né? No sentido legal do termo, ou seja, eles cometeram crimes, foram condenados por esses crimes e foram presos por eles. Quaisquer que tenham sido esses crimes, quaisquer que tenham sido a gravidade desses crimes, não vamos entrar nessa questão. Mas isso faz deles vilões? Mais uma vez, o James Gunn convida a gente para rever a nossa visão sobre criminosos, a mostrar pessoas que não são gênios do mal, que querem que todos morram ou que querem dominar o mundo, e sim pessoas com problemas diversos que, principalmente, foram moldadas pelo ambiente. Existe um debate filosófico que é tão clássico quanto aquele debate do determinismo versus livre-arbítrio que eu comentei lá nas minhas análises da série do Locke, e que em inglês é resumido na frase nature versus nurture, ou natureza versus criação em tradução livre, que é, grosso modo, o conflito entre duas ideias, que no primeiro momento são opostas. É da nossa natureza ser como somos, ou é da forma como nós fomos criados. Muita gente, especialmente quando se tem visões profundamente religiosas, mas não só essas pessoas, muita gente com visões profundamente políticas e com valores dos mais variados. Eu não estou aqui querendo apontar armas só para visões religiosas. Existe dogmatismo em tudo quanto é lugar. Mas enfim, muita gente tem a tendência de pensar que as pessoas nascem boas ou nascem más. Se não todas, pelo menos tem alguma pessoa que alguém olha e diz, mas essa pessoa sempre foi assim, ela nasceu para ser ruim. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, ele acreditava no oposto disso, né? Ele acreditava que existia um estado natural da humanidade antes da gente criar toda essa ideia de estado, de organização social, em que o ser humano era puro, digamos assim, né? Essa é a raiz de um conceito que ficou popularmente conhecido como o bom selvagem, que foi depois atribuído a grupos humanos nativos de regiões conquistadas pelos europeus e que hoje em dia, em muitos casos, nós chamamos de indígenas. Já o Thomas Hobbes propôs o contrário, que no começo todo mundo brigava com todo mundo desconfiava de todo mundo e todo mundo passava a perna em todo mundo, no que ele chamava de guerra de todos contra todos. E a solução para resolver esse medo constante que a gente vivia de ser atacado por outro, e de ser passado a perna e de ser morto por outro, foi a criação do Estado e da organização social. Mas há diversas outras ideias sobre por que somos o que somos, e uma delas é que ninguém nasce sendo nada, na verdade. A gente só se torna alguma coisa dependendo do estímulo do ambiente. Os obstáculos que a gente enfrenta, a forma como somos criados e etc. Eu comentei sobre um aspecto disso que é resumido na forma do existencialismo do Sartre no vídeo sobre o último episódio do Locke. Isso que eu fiz também uma análise geral da série. Então, se tiver interesse em ver como isso se conecta com o que foi visto na série, eu vou deixar aqui no izinho esse vídeo em específico. A ideia de que podemos ser pessoas diferentes se nossas experiências de vida forem diferentes é a base, na verdade, de muitas histórias de super-heróis interessantes, como Superman entre a foice e o martelo, que imagina Kal-El caindo na União Soviética ao invés dos Estados Unidos, ou a Terra 3 nos quadrinhos da Era de Prata, onde todos os super-heróis eram, na verdade, criminosos e o único herói da Terra era ninguém mais, ninguém menos que Lex Luthor. Essas histórias acabam trazendo, conscientemente ou não, uma pergunta inevitável. Se são as circunstâncias que moldam a pessoa, como a gente pode julgar essas pessoas? Se duas famílias foram criadas para odiar umas às outras, como esperar qualquer coisa além de ódio delas? Mas também há outra pergunta muito interessante que a gente pode se fazer
nesse contexto do filme. Se somos o que somos por causa das circunstâncias, caso as circunstâncias mudem, podemos se tornar outra coisa? Podemos buscar redenção por nossos erros? Podemos nos tornar pessoas melhores? Essas perguntas estão no cerne do que o James Gunn faz com o filme do Esquadrão Suicida. Apesar de ele ter um monte de personagens, ele se foca na verdade em 4 deles. A Arlequina, o Sanguinário, Bolinha, a Caça-Ratos e o Tubarão-Rei. Na verdade, 5 deles. Que são os que sobrevivem até o final da história, né? Ou pelo menos até perto do final da história. Mas uma coisa que é importante perceber é que todos esses personagens são vítimas das circunstâncias, digamos assim, que é um termo um pouco depreciativo hoje em dia por muita gente, mas em resumo é isso, né? A Caça-Ratos ela sempre viveu na rua e a única forma de viver que ela conheceu era o roubo. O Sanguinário foi basicamente doutrinado pelo pai a ser esse criminoso que ele é. O Bolinha sofreu experiências feitas pela própria mãe nos filhos. E o Tubarão-Rei é uma criatura única, talvez não exista outro igual a ele, o que significa também que ele é um ser completamente solitário. E a Arlequina tem um péssimo histórico na escolha de parceiros. E o diretor deixa aqui muito claro que essas pessoas, essas que eu citei em particular, não são exatamente pessoas ruins, elas são só reféns das suas próprias experiências e de uma vida na qual elas não tiveram controle, elas não tiveram escolha desde o começo. Isso faz com que o Sanguinário tenha dificuldades de se conectar com outras pessoas, por exemplo, o que ele passou na vida dele desde criança. Faz com que o Bolinha veja sua mãe em tudo quanto é lugar. Faz com que a Arlequina tenha uma necessidade imensa de se conectar com outras pessoas, de ter relacionamentos, especialmente amorosos, mas ela não consegue fazer isso fora de um ciclo de violência que acaba atraindo ela para certos tipos, certos perfis de pessoas. E faz com que o Tubarão-Rei só pense em comer porque, bem, ele nunca teve outro ponto de referência a não ser saciar suas necessidades básicas. Desses personagens, a Caça-Ratos é o caso mais emblemático e um dos mais interessantes. Apesar dela ter sido criada na rua, do pai ser um ladrão e delas de todo esse contexto de pobreza e de roubo, ela foi criada cercada por muito amor. Ela e o pai dela tinham uma relação de amor muito grande e ela gostava muito do pai e, baseado no que ela conta, o pai se dedicava muito a ela, né? E tanto que a gente pode até dizer que ela era feliz. Por mais que existissem todas essas circunstâncias ruins, esse contexto social ruim ao redor, o pai dela deu um jeito, né, de pelo menos tentar fazer com que ela se sentisse feliz. E aparentemente ele foi bem sucedido. Tanto que a Caça-Ratos 2 no filme é a única pessoa capaz de sentir empatia muito fácil por outras criaturas, incluindo o próprio ser que tentou devorar ela. O James Gunn deixa muito claro com esses personagens que na vida, se você receber amor, você devolve amor. Mas se você receber só ódio, você só vai ter ódio para devolver. A missão que os personagens tentam executar no filme, né, acaba fazendo eles se conectarem mais e começar a ver a vida deles de uma forma diferente, ou seja, como se colocando num espelho, digamos assim, e se vendo em comparação com outras experiências de vida. Então, quando eles decidem no final ignorar as ordens da Waller e tentar deter o Starro, mesmo sabendo que a Waller vai tentar explodir a cabeça deles, não é uma mudança gratuita que vem do nada. É o resultado do aprendizado que essas pessoas tiveram um com o outro, de comparar as vidas um dos outros, de comparar a situação e as personalidades diferentes um do outro. É resultado deles terem tido uma experiência que nunca tiveram antes, de ter uma conexão com pessoas com os quais eles se importam e que o sentimento é recíproco, que essas pessoas também se importam com eles. E é aí que nós chegamos numa última pergunta bem interessante. Afinal, existem realmente vilões? James Gunn tenta colocar um argumento com o filme do Esquadrão Suicida de que separar as pessoas entre heróis e vilões não só é uma distinção falsa, como é perigosa. Atribui valor à vida das pessoas usando critérios que não levam em consideração uma série de fatores do qual essas pessoas não têm controle e que pode acabar eliminando a chance dessas pessoas de se arrependerem e até de se redimir. E eu acho que essa
é a mensagem mais importante de uma história de super-heróis. Como eu comentei lá no começo. É promover a ideia de que, enquanto nós estamos vivos, a gente pode mudar. A gente pode tentar ser melhor. Não importa se você é filho de um padre, de um cientista, de um trabalhador ou de um criminoso. E não importa também as circunstâncias que você teve previamente na vida. As chances são que você vai dar aos outros o que sempre recebeu dos outros. E se você tiver a oportunidade de receber outras coisas, de ter outras circunstâncias, é possível que você mude. É certo que você mude? Não. Talvez a coisa tenha ido um pouco longe demais e não dê mais para voltar atrás. Mas eu gostaria de acreditar que essa é a exceção e não a regra. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Já assistiram o filme? O que acharam? Comentem aí. Até a próxima. E aí, galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou aproveitar para falar um pouco sobre o Esquadrão Suicida.